Olá para todos. Meu nome é Elisa Amara Mota Guedes, sou professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Também sou enfermeira obstétrica e mãe da Alice, de 5 anos, e do Davi, de 1 ano. Nós vamos abordar neste módulo a assistência à saúde da mulher e do recém-nascido frente à Covid-19. E nós estruturamos o módulo da seguinte forma. Então, primeiramente, eu inicio falando da situação da pandemia da Covid-19 em relação à saúde da mulher. Vou falar do pré-natal nas 3 esferas da atenção: primária, secundária e terciária. Depois, a professora e obstetra, a Juliana, ela vai trabalhar sobre o parto dentro, e também do manejo clínico da infecção do Covid-19, abordando mais a atenção terciária. Cuidados ao recém-nascido na sala de parto e alojamento conjunto será abordado pela Fabiana, professora do Departamento de Enfermagem. Ela também abordará o puerpério e o planejamento reprodutivo. É interessante, a gente fazer o questionamento se estamos na época, de engravidar. O que vocês acham? É o melhor momento ou não? Fabiana vai abordar isso. Depois nós teremos a doutora Kíria, ela é delegada da Delegacia de Mulheres e ela vai abordar o atendimento à vítima de violência pelo profissional de saúde. Neste módulo, a assistência ginecológica é uma live que foi gravada e que está disponível no link aí para acesso do curso. Então, bom, eu vou trazer alguns dados da situação da pandemia, da infecção do Covid em relação à saúde da mulher. Primeiramente, falar da dificuldade que é encontrar esses dados. Por quê? Os dados que nós temos, eles são maiores aqui no Brasil quando comparado com outros países. E, além disso, nós temos uma dificuldade de acesso aos dados pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde divulga os dados de forma geral, o total, e a gente não consegue separar quantos desses são óbitos de mulheres, cruzar se existe alguma comorbidade ou não. Então, o único boletim que nós temos com esses dados é o Boletim Epidemiológico número 17. Ele foi publicado no dia 23 de maio e ele traz nesse boletim 521 gestantes com Covid-19. Desse universo de 521 gestantes, houve 36 mortes maternas. Então, o que é a morte materna? É a morte de uma mulher durante a gravidez ou 42 dias seguintes. E aí, quando nós vamos estudar esses dados de morte materna, das 36 mortes, 22 gestantes estavam no terceiro trimestre de gravidez. 16,17% eram diabéticas. E aí uma importância grande da gente continuar enfocando, o diabetes na gravidez. 19, correspondendo a 52,8%, eram pardas. 50% dos óbitos, as mulheres estavam na faixa etária de 30 a 39 anos. E quanto aos sintomas, 83,3% tiveram tosse, 72% febre, 75% dispneia e 66,7% a saturação de oxigênio estava menor do que 95%. Bom, esse é o boletim epidemiológico, tá? Está aqui no canto direito inferior, que o Ministério da Saúde lançou. Foi o único até então. Mas preocupa porque ele difere de dados dos pesquisadores brasileiros. E aí eu vou citar uma pesquisadora, que é a professora Melânia Amorim. Ela é obstetra, professora da Universidade Federal de Campina Grande.
E ela trabalha também em parceria até com uma enfermeira obstétrica, a Maíra, e outros pesquisadores. Enquanto o Brasil lançava no mês de maio, na mesma data, 36 mortes maternas, elas já tinham computado 62 mortes maternas. Como que elas estão fazendo esse levantamento? Eu falo elas, mas é a equipe. Esse levantamento é feito nas redes sociais, então nas mídias sociais como um todo. Então, no noticiário, o que sai na imprensa, no Facebook, nessas notas. Então, enquanto o Brasil, o Ministério da Saúde lançava 36 mortes maternas, elas já tinham computado 62. E dessas 62, 2 mortes foram em casa, o que nos preocupa. Significa que essa pessoa não teve nem acesso, né, ao serviço de saúde. E esse dado também, depois, para nós, ficará deficiente, porque a gente não consegue ir atrás dos prontuários e obter informações melhores, se tinha alguma comorbidade ou não, qual era o estado de saúde, né, dessa gestante. E neste mesmo momento, comparando o Brasil com 62 mortes no mês de maio, a própria Melânia Amorim compara com outros países. No México, tinham 2 mortes, no Irã, 7, né, de mulheres, mortes maternas, de mulheres grávidas ou no puerpério, né, até 42 dias, 5 no Reino Unido e 1 nos Estados Unidos. Então, mostrando uma prevalência muito grande aqui no Brasil. E ela deixa uma seguinte frase, que existe um problema muito sério no Brasil, que não é descrito na maioria dos países, e neste momento a pandemia está revelando uma face perversa, que é este número desproporcionalmente alto de mortes maternas por Covid-19. E aí eu coloco embaixo o artigo que ela publicou, né? Mortes maternas em doença do coronavírus 2019, um resultado de países de baixo e médio recurso. Esses dados que ela colocou está descrito nesse artigo que ela publicou. E outro ponto interessante é que eu finalizei essa aula no dia 25 de junho de 2020 e o Brasil, segundo dados dessa mesma pesquisadora, contava com 126 mortes maternas. Então, um quantitativo enorme que nos preocupa demais, e fica a seguinte pergunta: no Brasil, há maior mortalidade em relação ao restante dos países. Por quê? Por que que isso está acontecendo, né? Aqui. São muitos os fatores, e aí nós vamos, ao longo da minha fala, ir destrinchando algum deles. Primeiramente, né, gostaria de pontuar que o ideal é que todas as gestantes fossem triadas, mas a recomendação do Ministério da Saúde é triar gestantes sintomáticas e graves, né? É a recomendação. Porém, alguns serviços têm se estruturado, né, de forma diferente, e isso depende de local para local. É importante destacar que 22 a 66% das gestantes, elas são assintomáticas. Então, podem ter a doença e não manifestar nada. A maioria, aliás, não manifesta nada. E outro dado também que eu trago é a comparação com a China. Então, enquanto na China teve uma morte materna num total de 4.000 mortes da população em geral, no Brasil esses dados são piores. Então, no universo de 1.900 mortes, nós tivemos 5 mortes maternas, mostrando um quantitativo maior dentro de uma população, né, menor de mortes. E aí, esse estudo da Melânia, que eu falei anteriormente, traz alguns dados interessantes. Primeiro, ela fala que dados de países que não os Estados Unidos e a Europa
parecem sugerir um risco aumentado para as mulheres grávidas. Então, mulheres, né, que não estão na Europa e nem nos Estados Unidos têm apresentado uma gravidade maior. Ela destaca o Irã, com 2 mortes para 3.800 da população total. No Brasil, 5 mortes para 1.947 da população no total. E no México, o dado ainda pior, né? De 2 mortes para 486 da população no total. E quando nós vamos estudar essas 5 mortes que tinha até então, o momento da morte foi no pós-parto para esses 3 países. As mulheres no Brasil, das 5 mulheres estudadas no início, né, esse artigo é do mês de abril, 2 não tinham comorbidade nenhuma e 2 não foram reportadas, não sabiam, e 3 eram ausentes, não tinham comorbidade. E a forma de buscar as informações, 2 foram fornecidas pelo site do Ministério da Saúde e 3 foram pelas mídias sociais, que esses dados foram extraídos. Então, a relação dessas mortes com o Covid tem que ser cuidadosamente investigada, pois não se pode desconsiderar a existência das desigualdades no acesso aos serviços de saúde, mais frequente entre as mulheres dos grupos mais vulneráveis da população. Então, nós temos que considerar sempre a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e, além disso, que grupos mais vulneráveis estão sofrendo mais neste momento no Brasil. E aí eu pergunto para vocês, é importante manter as consultas de pré-natal? O que os órgãos falam? Ou é melhor a gestante se cuidar e ficar em casa, conforme as orientações, né, para a população? Então, o Ministério da Saúde lançou essa nota técnica em que ele fala, né, da importância de manter as consultas de pré-natal e como que deve ser feitas essas consultas. Nós vamos trabalhar durante essa aula. O Colégio Norte-Americano também fala da importância de se manter a consulta de pré-natal junto com a SOGMIG, orientações para ginecologistas e obstetras, considerando que a consulta de pré-natal é um serviço essencial, então elas devem continuar, não deve ser suspenso. E aí tem um artigo que ele é até do mês de março, esse artigo fala das gestantes expostas ao surto de infecção por Covid-19, fatores de risco invisíveis e padrões de saúde preventivos. E coloca que, além, né, das mortes que a gente já sabe, das mortes maternas já conhecidas, hipertensão, diabetes, as hemorragias, principalmente pós-parto, nós temos que ter mais atenção nessa época da infecção do Covid para as desordens hipertensivas da gravidez. Nós temos que ter mais atenção e monitorar diabetes gestacional e aquelas gestantes que já eram diabéticas, um ganho ou a obesidade ou um ganho rápido e acentuado de peso durante a gravidez. E aí tem artigos que mostram da maior mortalidade para o diabetes, a hipertensão como um fator também de comorbidade, né, e de agravamento do quadro do Covid-19, e a obesidade também já tem artigos ligados à gravidez, do risco que é a obesidade para a mulher. Precisamos avaliar os batimentos cardiofetais e avaliar as condições fetais nas últimas semanas. Então, toda a ida ao pré-natal, né, presencial, que seja avaliado os batimentos cardiofetais. Outro ponto importante são as desordens de humor na gestante, principalmente nas nulíparas. Nós precisamos de trabalhar para que a gravidez seja algo prazeroso para essas mulheres,
para que elas se sintam o mais confortáveis possíveis, o mais segura possíveis. E aí a importância de conversar sobre o parto, né? Já tem diversas publicações que falam do medo da mulher do parto. E aí muitas vezes esse medo ligado à maior aceitação da cesariana, né? Em decorrência desse medo, nós precisamos trabalhar das dificuldades em enfrentar as medidas preventivas da Covid na gravidez e no pós-parto. Eu vou detalhar quais são essas medidas, mas que para aquela mulher que nunca teve filho, a dificuldade que é a insegurança, você não ter um acompanhante, como a maioria, né, às vezes vai para casa de outras pessoas, fica o resguardo lá, tem a ajuda da sogra, da vizinha, enfim, e que neste momento de isolamento não vai poder acontecer. Então, a ansiedade que isso gera, né, os sentimentos de angústia em decorrência desse tempo. E esse sentimento ele é maior, né, essa ansiedade, nas últimas semanas de gravidez. É importante realçar, né, reforçar que essas reações psicológicas elas podem resultar em aborto espontâneo, parto prematuro, baixo peso e também morte fetal. Então, temos que ter cuidado também nas desordens de humor na gestante durante o pré-natal. E a gestante, não é que ela é mais susceptível a adquirir a doença, a infecção por Covid-19. O risco dela adquirir é igual ao da população como um todo. O que a gente preocupa é a forma como esse vírus vai desenvolver em um organismo grávido, né? Por quê? Porque na mulher grávida, ela já tem mudanças fisiológicas que já acontecem, que são as adaptações do corpo para o bebê. Então, nós temos um aumento do diâmetro transverso da caixa torácica, elevação do diafragma, alterações dos volumes pulmonares, e aí citando também mudanças cardiovasculares, o coração bate mais rápido, nós temos vasodilatação da mucosa, alterações na imunidade mediada por células. E aí são adaptações, né, fisiológicas que acontecem, adaptações hematológicas e também imunológicas. E em decorrência, por exemplo, dessas adaptações hematológicas, a grávida ela tem mais risco de trombose, que é algo que preocupa, né, na infecção do Covid-19. Então, são adaptações fisiológicas que não quer dizer que a mulher esteja mais susceptível a adquirir, mas ela está mais susceptível a complicar, a se agravar em decorrência desta gravidez. E aí, pensando nisso, o Ministério da Saúde falou assim, vamos cuidar das grávidas, vamos preocupar com elas. E até se baseando, né, em outras infecções como a do H1N1. E por causa disso, o Ministério da Saúde foi cauteloso neste momento e inseriu a gestante no grupo de risco. Então, grávidas, puérperas, até 2 semanas após o parto, e aí englobando o pós-aborto ou com perda fetal, foram enquadradas como grupo de risco. Está aí na nota técnica, né, número 7. E o quadro clínico que a gente observa na gestante, como eu falei, assim, os sintomas, são os mesmos sintomas do adulto, não gestante, predominando aqui a febre e a tosse, que nós devemos ficar mais atentos durante a consulta de pré-natal. Aqui a evolução da Covid-19 em gestantes, a notícia boa é que 86% delas vão desenvolver a forma leve, 9,3% pode encaminhar para a síndrome respiratória aguda grave e 4,7% doença crítica com necessidade, né, de respirador. Provavelmente são pessoas que estarão na UTI sendo assistidas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vamos lá, o que vocês acham? Um estudo de caso.
nós temos uma gestante, ela está com uma idade gestacional de 20 semanas, ela tem 35 anos, primigesta, sem sintomas respiratórios. A última consulta de pré-natal dela foi há 4 semanas. O que vocês acham? É necessário ela consultar novamente? Se sim, quando? Ou não, a gente prorroga um tempo mais. O que vocês pensam? Vou deixar um segundo para vocês pensarem. Hey, então vamos lá. O que o Ministério da Saúde nos orienta? Se essa gestante está fazendo acompanhamento numa clínica, num consultório, ambulatório, numa unidade de serviço, no serviço secundário, no hospital, maternidade, onde que ela estiver fazendo o pré-natal. O pré-natal é um serviço essencial, então a gente não pode cancelar. É um serviço que nós temos que dar continuidade, mas nós vamos estruturar esses serviços para que eles ofereçam o menor risco possível à gestante. Como? Primeiro, vamos agendar essas consultas. Ao invés de marcar 8 horas da manhã para todas as gestantes irem e quem chegar primeiro é atendido e vai embora, nós vamos organizar esse fluxo. Então, nós vamos agendar as consultas. A Sogmig orienta que seja mais ou menos, é uma sugestão, de 45 em 45 minutos, para dar tempo dessa gestante consultar e ir embora e não fazer sala de espera, né? Não ficar muita gente esperando. É o ideal. Nós vamos orientá-la para quando ela for ao serviço de saúde, que ela tome algumas medidas de precaução e de máscara. Ela pode usar a máscara de tecido para isso. Restringir a quantidade de acompanhantes. Então, ao invés dela levar a tia, a avó, a vizinha para consulta ou para o exame de ultrassom, que ela leve uma pessoa, né, chave, para evitar o risco de outras pessoas se contaminarem no serviço de saúde, aumentar a exposição. E também essas pessoas vão ser triadas, até para diminuir, né, e não sobrecarregar tanto o serviço de saúde com a triagem. Vou falar daqui a pouco. Outra orientação é que seja suspenso os grupos de gestante que acontecem, né, nas unidades de saúde, por exemplo, o curso do casal grávido, esses que seja cursos online, mas não de forma presencial. E nós podemos organizar o intervalo das consultas. Então, aquela pessoa que é de baixo risco, nós podemos espaçar as consultas. Eu vou mostrar depois uma tabelinha até de sugestão de intercalar consulta presencial com consulta por telesaúde. As de alto risco, nós vamos individualizar o calendário das consultas. Ela vai continuar fazendo a consulta na unidade básica e no serviço especializado. É importante, a mulher de alto risco, ela tem que ser acompanhada. Ela já tem um risco maior, né, de ter comorbidades. Então, ela precisa ser melhor acompanhada. E toda vez que ela for à unidade de saúde, eu vou mostrar no próximo slide, as medidas de precaução. Isso nós vamos ter que falar bastante, orientar, falar quais são os sintomas do Covid-19 e quais são os sintomas, os sinais de agravamento, diante desses sinais de agravamento. Onde que ela vai procurar o serviço de saúde, né, do seu município, nós precisamos falar. E as unidades de saúde, elas devem se estruturar para fazer uma triagem dessas pessoas. Então, assim chega na unidade, antes de entrar para a consulta, o ideal é que tenha aquele termômetro infravermelho, para que seja avaliada a temperatura, avaliar se essa pessoa tem alguma queixa respiratória, e aí nós temos que avaliar a gestante e o acompanhante. Por isso que, né, reduzir esse acompanhante é necessário, mesmo porque os estabelecimentos de saúde, as unidades básicas, até os consultórios privados, eles têm espaço pequeno, né, não suporta muitas pessoas.
Então, nós precisamos de nos estruturarmos para fazer essa triagem, ela é importante e diante dessa triagem, ela vai dar, né, subsídios até para ou isolar essa gestante numa sala, colocar máscara nela, máscara cirúrgica, isolá-la numa sala enquanto ela aguarda atendimento, ou não, né, vai definir a conduta, o fluxo. É importante também verificar sempre se essa gestante conseguiu vacinar, se ela todas as vacinas. A vacina é um serviço essencial, ela deve ser vacinada. Mas verificar neste momento se ela conseguiu a vacina da gripe. Aqui eu trago uma revisão sistemática da literatura por um grupo de brasileiras. O artigo chama Assistência às gestantes e recém-nascidos no contexto da infecção do Covid. E foi feito estudos. Aqui a maioria dos estudos com uma amostra pequena. Também é um trabalho que foi publicado, né, no mês de abril para maio. Então as amostras realmente não seriam muito grandes. E aí colocando a febre como principal sintoma, a tosse, dor de garganta, né, para essas mulheres. E esse artigo fala que não há evidência que confirme maior suscetibilidade de infecção pelo vírus em gestante comparada à população em geral. Então, a chance dela adquirir infecção é igual à da população. No entanto, gestantes e recém-nascidos, devido a ajustes imunológicos, devem ser considerados populações vulneráveis para infecção. E esse estudo, ele é um estudo que traz uma revisão, né, de diversos países e mostrando o Brasil, né, assertivo ao colocar a gestante como fator de risco. E esse estudo também fala da importância de manter o pré-natal na atenção especializada. E poucos protocolos abordam essa atenção especializada, mas há necessidade de que a gestante de alto risco continue com o tratamento contínuo, né, na atenção especializada. Essa época da pandemia, nós temos ouvido falar muito em telesaúde, nos atendimentos online, e realmente a gente precisa se estruturar, né, para conseguir fazer isso, principalmente em termos de sistema único de saúde, de ter um banco de dados da gestante com um telefone que seja viável, que ela consiga atender e a gente consiga monitorar essas gestantes, principalmente aquelas que estão com algum sintoma, né, com alguma queixa, que a gente consiga fazer um monitoramento mais próximo. E para isso a gente pode recorrer, né, ao telesaúde. Eu estou mostrando aqui esse quadro, eu peguei até de orientações do Covid-19 para ginecologistas e obstetras e colocam um modelo, uma sugestão, né, de rotina de pré-natal, de risco habitual. Então, se a gestante não tem risco nenhum, ela pode consultar na 12ª semana da gravidez de forma presencial, e aí até sugere o que nós podemos abordar. Na 16ª semana, o atendimento pode ser de forma remota, né, por telefone ou por videochamadas. Na 20ª semana, de forma presencial. E aí é interessante já deixar, né, o pedido de exame para que ela possa fazer essa avaliação dessa mulher. Na 24ª semana, de forma remota e assim sucessivamente. São sugestões para gestantes de risco habitual. Aqui a nossa bolsista Mariana fez esse cartaz de etiqueta respiratória para gestantes e vai ficar disponível. O serviço de saúde pode imprimir, entregar, né, durante o pré-natal, mas é importante a equipe sempre falar as mesmas orientações. Se for tossir, cobrir a boca e o nariz, né, ou colocar a mão no cotovelo, jogar o lenço no lixo, né, o lenço descartável,
higienizar as mãos com uma frequência maior, usar o álcool a 70%, evitar tocar nos olhos, no nariz e boca sem higienizar as mãos anteriormente e usar as máscaras toda vez que for sair, usar a máscara de tecido, ter mais de uma na bolsa, se sujou, guardar dentro de um saquinho, chegar em casa, lavar com água e sabão, depois passar, mas ter mais de uma e ter o cuidado de não ficar toda hora pegando na frente da máscara. Às vezes a máscara fica frouxa, é difícil você se adequar com uma única máscara, né? Às vezes a gente tem que ter mais de uma, sempre tem aquela que é mais confortável, que machuca mais a orelha. Enfim, tem que tentar achar uma que seja adequado e que as pessoas consigam usar. Quem não tem a prática de usar a máscara tem ainda mais dificuldade, né, de conseguir usá-la. Vou passar um vídeo sobre a consulta do pré-natal. Esse vídeo foi elaborado pela bolsista Mariana, muito obrigada. E vamos lá.
Bom, então vocês viram aí o vídeo com diversos erros, né? A gente anda na rua, a gente vê isso o tempo inteiro. Pessoas com máscara no queixo, máscara pendurada na orelha, pegando na mão toda hora, pegando na frente da máscara, né? Toda hora, tocando na outra, e ainda vemos gente abraçando, se cumprimentando. Enfim, precisamos de falar isso sempre, com todo cuidado. Então, o protocolo do diagnóstico da Covid-19 é o mesmo protocolo da população em geral. O manejo será realizado conforme as seguintes síndromes gripais e essa pessoa vai ter um acompanhamento rigoroso dos sinais e sintomas, né, de agravamento. Então, o protocolo é o mesmo para a população, né, no geral. Nós vamos ter o módulo aí da população adulta. Agora vamos lá, o segundo estudo de caso. Agora é uma outra gestante, ela é multípera, uma idade gestacional de 36 semanas, ela apresentou febre de 38,1 graus, que cede com o uso do paracetamol. Além disso, ela está apresentando coriza e tosse esporádica. Essa gestante, ela deve consultar? O que vocês acham? Hey, então vamos lá. O que o Ministério da Saúde fala na sua nota técnica 7, que é a nota que respalda a maioria dos outros colégios, das outras diretrizes? Fala o seguinte: se uma gestante ela é sintomática, ela está com febre maior ou igual a 38 graus, e além disso, ela tem sintomas respiratórios, coriza, dor de garganta, mialgia, perda do olfato, porém sem sinais de gravidade. Então, essa gestante, ela é um caso suspeito, né, de Covid-19. O que é o ideal? O ideal é se ela tem a consulta agendada para dentro dos 14 dias, que ela ligue e cancele nessa consulta. Ela vai explicar que ela está com esses sintomas, vai cancelar essa consulta e vai jogar a poucos dias mais para frente. Além disso, é importante que ela fique em isolamento domiciliar, e aí, se ela divide quartos com outras pessoas, ela fique no quarto e as outras pessoas na sala, mas que ela consiga se isolar. Ela deve usar máscara o tempo todo e ficar muito atenta aos sinais de gravidade. E além disso, ela tem que ser orientada em qual lugar que ela deve ir se ela piorar. Então, ela já deve saber, né, se acontecer tais sinais de gravidade, eu vou para tal serviço de saúde. Nós não vamos entrar em detalhe qual serviço ir aqui, porque não é só a população, né, de Diamantina que está fazendo esse curso. Mas o serviço de saúde já deve deixar claro para essa mulher onde que ela deve ir. Assim como a mulher também tem que saber onde que ela vai quando ela estiver em trabalho de parto, qual maternidade ou qual local procurar. E aí, nas consultas de pré-natal, é importante que o pré-natalista, né, continue avaliando os sinais vitais dessa gestante, aqui tendo uma atenção muito grande para a frequência respiratória, frequência cardíaca, avaliar os batimentos cardiofetais, altura uterina. É importante anotar nos gráficos que tem no cartão de pré-natal, até para a gente ter uma referência, né, se tá aumentando, se deu uma estabilizada, como que tá. E agora nós vamos acrescentar nas queixas dessa gestante se ela teve anosmia, se ela tem alguma dispneia, se ela teve tosse, diarreia, dor no corpo, se ela teve febre, né? Se ela apresentou alguns desses sintomas. Em toda consulta, essa gestante ela é classificada para saber se ela continua no risco habitual ou se ela agora é uma gestante de alto risco. É importante essa classificação. E nós vamos incluir também o oxímetro de pulso em toda consulta de pré-natal. Por que isso é importante? Porque para os sinais de gravidade, né, nós precisamos dessas avaliações.
Então, se é um sinal de gravidade, essa mulher deve saber quais são os sinais de gravidade. Ela deve ficar atenta à dispneia, à frequência respiratória, se está maior ou igual a 22 incursões por minuto, se ela tem uma hipotensão, se ela tem alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, alguma alteração da tireoide. Nós também precisamos de avaliar a saturação dela, se está abaixo de 93%, se tem alguma confusão mental, algum resultado alterado. E se essa mulher ela precisar de ficar em isolamento domiciliar, a SOGESP lançou esse guia para gestante, que está bem interessante, também vai ficar disponível aí na página para quem quiser imprimir. E aqui fala da importância de manter as janelas abertas, de não receber visita, da etiqueta respiratória. Se for lactente, é amamentar, higienizar bastante as mãos, usar máscara, ou se preferir, ordenhar o leite e dar para que uma outra pessoa ofereça. Além disso, cuidados, né, com a cozinha, de não compartilhar utensílios. Enfim, tá bem explicadinho esse guia, tá bem ilustrativo. Agora, nós vamos para o último estudo de caso. É aquela gestante que até então ela não estava com sintoma, com sinais de agravamento, mas olha o que aconteceu com ela. Repetindo o caso, gestante, multípara, idade gestacional de 36 semanas, apresenta febre, agora de 38,5 graus, maior, né, do que 38,5 graus, coriza, e agora ela está com dificuldade respiratória. Essa gestante deve consultar? Onde ela deve ir? O que vocês acham? Um segundo para pensar. Hey. Então, agora o protocolo de manejo clínico da COVID na atenção especializada, o que ele coloca? Bom, se é uma gestante sintomática que está com febre maior ou igual a 38 graus, ou naquele momento ela não está com febre, mas ela falou que teve febre, teve ontem, tomou remédio 2 vezes, enfim, ela tem uma história de febre. Além disso, ela tem sintomas respiratórios, como coriza, dor de garganta, mialgia e a perda do olfato. Então, ela é uma gestante, ela é um caso suspeito, né, do COVID. E aí nós precisamos avaliar quais são os sinais de gravidade que ela apresenta. Somado a essa história clínica, a frequência respiratória dela está maior do que 24 incursões por minuto, tem uma queda da pressão, ela tem outras comorbidades, a saturação está abaixo de 95, por isso é importante avaliar, né, a saturação em toda consulta de pré-natal. Ela tem um quadro de confusão mental, ela relata falta de ar, dor no peito, febre que não cede. Como que tá? Então, diante desses sinais de gravidade, ela deve consultar. Então, ela deve colocar nós, né, da atenção primária, da atenção secundária. Se a gente fez o primeiro atendimento, nós vamos colocar a máscara cirúrgica e encaminhar para o hospital. Se ela está em casa, então ela deve ir para o ambiente hospitalar de máscara. A máscara que ela tiver em casa. Se ela tiver cirúrgica, melhor. Senão, lá no hospital vai ser substituído, né, de acordo com o protocolo de cada hospital, pela máscara cirúrgica. Então, ela é uma gestante que ela está grave, ela deve ser acompanhada em ambiente hospitalar. E aqui eu só vou mostrar o fluxo, né, de atenção das gestantes na atenção especializada. Os dados eu tirei desse fluxograma e a parte de medicação e a parte hospitalar, a professora Juliana vai falar melhor, né, dos medicamentos que devem ser oferecidos a essa gestante, principalmente se ela tiver indicação, né, para UTI. Aqui, esse mesmo protocolo traz os sinais de agravamento, então é importante ficar de olho na frequência cardíaca maior do que 100, na frequência respiratória maior ou igual a 22, na saturação
de oxigênio menor do que 95, o enchimento capilar maior do que 2 segundos, uma diminuição do volume urinário, Glasgow menor do que 15, dispneia, taquipneia, alterações da ausculta pulmonar, cianose, tontura, confusão mental, diminuição da movimentação fetal. E os sinais de choque, né? Não vou me ater, vou deixar para a professora Juliana. Aqui é importante falar do respaldo legal à mulher que trabalha em ambiente insalubre. Então, a Lei 13.287, ela é do ano de 2016 e ela coloca que a gestante ou a lactente será afastada enquanto durar a gestação e a lactação de quaisquer atividades de locais insalubres. E aí é interessante que se a gestante trabalha em ambientes insalubres, ela deve ser ou remanejada para um local em que não oferece risco, um serviço administrativo que esteja longe do hospital, ou se ela puder fazer um trabalho remoto, né, de casa, em casa, seria melhor ainda para aquelas que puderem trabalhar em domicílio. E nós temos relato, por exemplo, do Hospital Sofia Feldman, que afastou 2 funcionárias, né? Elas estão fazendo máscara de tecido em casa e essa máscara é oferecida para os acompanhantes. Então, o serviço deveria se organizar e ter uma atenção, né, especial para as trabalhadoras de saúde, pensando nas enfermeiras, nas fisioterapeutas, médicas, fonoaudiólogos, quem trabalha dentro do ambiente hospitalar, porque são pessoas, né, que estão expostas. E chamo a atenção de que surtos anteriores mostraram como pode ser negativo os efeitos do atraso da proteção das mulheres grávidas. E aí, os estabelecimentos se organizar, né, para contemplar essa legislação. Quero citar esse estudo, que ele é novo, muito bacana. É um estudo publicado nos Estados Unidos que coloca as características de mulheres em idade reprodutiva com infecção do SARS-CoV-2, né, confirmadas em laboratório, por status da gravidez. É um estudo com uma amostra muito grande, 91.412 mulheres, é um estudo feito pelo CDC. Desse quantitativo, 8.207 eram gestantes e o estudo comparou as gestantes com mulheres não gestantes, na mesma faixa etária, nos Estados Unidos, no período de janeiro a 7 de julho. E aí, quando você compara, a gente vê que a taxa de hospitalização de gestante foi de 31,5%. Enquanto que de não gestantes era de 5,8%. E aí a gente confirma a gravidade das gestantes. As gestantes tiveram 5,4 vezes mais chances de serem hospitalizadas, 1,4 vezes mais chances de serem admitidas na UTI. E aí esse estudo bate com outro estudo feito na Suécia. 1,7 vezes mais chances de receber ventilação mecânica. E do universo de 8.207 gestantes, houve 16 mortes maternas, uma letalidade de 0,19%. O estudo conclui que as gestantes têm pior prognóstico em relação a não gestantes, porém, evidencia que, pelo menos com assistência adequada, elas não estão morrendo além da conta, né? Não está um dado tão superestimado. E aqui eu até coloquei entre parênteses que esse não é o caso do Brasil. O Brasil está com uma mortalidade muito grande e somado todas as mortes dos outros países, né, de primeiro mundo, o Brasil ultrapassa todas as mortes deste país da Europa e dos Estados Unidos juntos. Então é uma preocupação muito grande. Eu já estou finalizando, gostaria de deixar aqui alguns desafios. Então, primeiro, desafio é garantir os direitos trabalhistas das gestantes, né? Quem puder ficar em casa, que fique em casa, que trabalhe de forma remota. Quem não puder, que seja remanejado dentro do hospital ou dentro da empresa
para algum setor menos insalubre, e aí reforçar a importância de garantir o acesso e a vinculação ao pré-natal. Então, o pré-natal, as vacinas, a puericultura são serviços essenciais, não pode parar, e nós temos relato de gestantes de diversos locais que não estão conseguindo fazer consulta de pré-natal e a justificativa é devido à infecção do Covid-19. E aí, diante disso, né, nós temos um problema grande, nós já temos uma mortalidade materna alta. O Brasil não conseguiu contemplar essa meta do milênio no ano de 2015. Essa meta da mortalidade materna, ela volta como meta em 2030, que nós precisamos de alcançar. Nós já temos mortes maternas em decorrência da hipertensão, do diabetes, de hemorragia, de sepsis, né, infecções puerperais, e agora uma morte materna maior ainda em decorrência do Covid. Então, chamo a atenção para esse desafio, somado a uma atenção primária fragilizada, subfinanciada. Precisamos de garantir que os profissionais de saúde trabalhem com os equipamentos de proteção individual corretos, em quantidade disponíveis, em locais que permitem fazer um lanche, usar o banheiro, ter toda a estrutura, né, possível, em termos de álcool, de sabonete, de EPI, de tudo. Também chamo a atenção para leitos para todos e vidas iguais. Eu vi já 2 vezes reportagens de estados diferentes em que morre-se mais em hospitais públicos comparado aos hospitais privados, e a importância de se estudar isso. Seria ideal que tivesse uma central de leito única, e que tivesse critérios de classificação para garantir leito a todos, acesso de forma igual. Todas as vidas têm sua importância e nós precisamos de garantir o acesso para todas as pessoas. Reforçar a importância da telesaúde, e aí eu falo de telesaúde, não telemedicina, porque a telesaúde engloba os outros profissionais, né, de saúde. Então, essa telesaúde, fazendo o acompanhamento também, o monitoramento, a gestante ligou, ela está com sintoma de Covid, está suspeita, mas ela não está com sinais de agravamento. Então, o telesaúde, acompanhar essa gestante. Em outros países, esse acompanhamento é diário, né? Você liga, pergunta como que tá, como que passou a noite, está com dificuldade para respirar ou não. Faz esse histórico e, novamente, reforça as medidas da etiqueta respiratória e, se caso der alguma alteração, onde procurar. É um desafio também muito grande, tornar a gravidez um período mais tranquilo e alegre. Essas pessoas, né, estavam grávidas, não sabiam que iam passar por essa pandemia, foram pegas de surpresa. Então, nós temos que fazer com que seja uma fase mais tranquila possível. Essas gestantes já estão tendo, né, que não receber visita, ter menos contato com pessoas, sem chá revelação, sem chá de fralda, provavelmente não terão visitas, né, em casa, no puerpério. Então, que a gente torne esse período o mais feliz, né, o mais tranquilo possível. Um outro desafio seria conversar no pré-natal sobre já o planejamento reprodutivo, se ela tem interesse de colocar o DIU pós-parto, garantir que esse DIU esteja no hospital para que quem for fazer o parto consiga colocar, ou que consiga sair da maternidade já com uma receita do método contraceptivo que é oferecido pelo município, pela unidade básica. A professora Fabiana vai falar um pouco mais disso, mas já ter essa garantia. E lembrando que estamos no momento de pandemia, mas não podemos ter retrocessos de justificar uma violência obstétrica em decorrência de um coronavírus. Também não podemos justificar e aceitar um aumento das cesarianas em mulheres que não estão suspeitas de Covid. Então, só porque estamos em época de pandemia,
que será feito de forma indiscriminada, sem critérios, né? Nós não podemos ter esse tipo de retrocesso. Os desafios são muitos, mas eu gostaria, né, de finalizar, de encerrar, agradecendo a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, e aqui eu estendo não só os profissionais de saúde, mas todos aqueles que estão no apoio aos serviços. O nosso muito obrigada, e queria deixar essa frase, que o sucesso vem para aqueles que têm o compromisso de continuar até o fim. Então, os profissionais de saúde se destacando pelo seu trabalho, assim como os demais profissionais dos serviços, né, essenciais, pelo compromisso de continuar, né, até o fim. Aqui eu deixo as referências que eu utilizei na apresentação dessa aula. Eu estou à disposição, se conseguirem, né, deixarem as dúvidas para mim, eu vou estar acompanhando durante esse tempo todo. E também o que tiver de atualização, eu vou fazer uma retratação, deixar no módulo da saúde da mulher, porque hoje o que tem de estudos é isso. Antes a gente falava que os estudos atuais eram dos últimos 5 anos, né? Então nós estamos no ano de 2020, o ideal é a gente construir a nossa base de referencial teórico de 2015 para cá. Agora isso mudou, então a gente fala é por semana, é por mês. Eu estou baseando em nota técnica do mês de março. Hoje é o dia 1º de julho, pode sair uma nota técnica hoje e eu ter que fazer adaptações. Então eu farei, né, dentro do que for surgindo. Muito obrigada.